Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que bom conhecer mais uma parte do povo que vai morar comigo no céu. Tem gente que vai morar comigo no céu aqui, neste lugar? Tem certeza da salvação, meu irmão? Então vai morar comigo no céu. Quero agradecer a Deus por este momento, por este tempo que o Senhor preparou para nós. E dizer que grande é a luta. No instante eu vou contar um testemunho aqui, já falei para o pastor. Mas agradecer também a esta igreja, ao pastor James pelo convite, toda a sua família, preciosa família, Leoni, os meninos, as crianças, né, pastor? E toda a juventude, agradecer porque confiou em mim como representante do céu para trazer uma palavra ao seu coração. Estou acompanhado, como o pastor James já apresentou, da minha esposa, meus 2 filhos, minha esposa Jéssica, meu filho Vinícius, obrigado, meu irmão, e meu filho Jorginho. E trago o abraço da Igreja Batista Maranata, através do pastor Jorge, para essa igreja e para o seu pastor e toda essa linda família. Estava aqui compartilhando com o pastor James mais cedo, que eu vim de Simões Filho. Estava vindo, comprei um carro recente agora, um carro do ano 2009. Então é um carro antigo, mas é do ano, né? Eu estava vindo, e a marcha estava um pouquinho ruim de entrar. Sabe, primeira, segunda, ruim de entrar. Aí chegou ali na frente de uma escola muito bonita. Não conheço muito bem, mas é uma escola assim, acho que é uma escola, né? Ali na avenida principal. E o carro não entrava a marcha de jeito nenhum, e eu aí forcei, e aí ele respondeu dizendo, agora não entra marcha nenhuma mais. Eu acelerava, o bicho não saía do lugar. Aí eu tive uma ideia, vou botar a ré para ver. Botei a ré e acreditem, deu certo. Então eu vim de ré de lá até aqui. Né? Falei. Na Rua da Mangueira, né? Então. Aí, eu falei assim com minha esposa. Tá marcando quanto tempo pra gente chegar lá? Ela disse 3 minutos. Falei, então vamos. De ré, daqui, de lá até aqui, né? Cheguei aqui, coloquei o carro ali, tá de ré, esperando a assistência vir buscar, 24 horas. Mas, queridos, eu lembrei de uma canção que diz assim: nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão, e onde você colocar a mão, eu vou te abençoar. É assim a canção, né, que fala. Quando ele diz nem era para você estar aqui, é porque existem várias coisas na sua vida, irmão José, saiu, né? Várias coisas na sua vida, que se fosse seu merecimento, realmente não era para você estar aqui vivo, não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Quantos pecadores tem aqui? Eu sou o primeiro. Cadê? Então o que é que você merecia? Mas a misericórdia de Deus fez com que você estivesse vivo e bem vivo. Tem gente vivo aqui? E bem vivo. E fez com que você estivesse aqui. Mas, dando ré no carro, diversas vezes eu tive que olhar para trás. Às vezes é bom você olhar para trás, para ver de onde Jesus te tirou. Você olha para trás, não com um sentimento de perda, não com um sentimento de saudade, não. Mas é com um sentimento que irmão José, quando eu estacionei o carro ali, irmão José veio. O senhor que vai pregar, na misericórdia de Deus sou eu. Ele já me contou o testemunho dele, esse tempinho, ó. Olha quanta bênção eu já ganhei hoje. Aí ele olhou para trás um pouquinho, para ele contar o testemunho dele.
E ali mesmo o Espírito Santo ministrando. Veja de onde você saiu e aonde você está. Então, meu irmão, se Deus ministrasse isso ao meu coração para compartilhar com a igreja, somente isso nesta noite já seria o suficiente. Olhe para trás. Olhe pelo retrovisor da sua vida. Quem você era, quem você é hoje. Em todos os aspectos. Você como pecador, irmão José disse, mas eu bebia muito. Né, irmão José? Tomava uma cachaça. Mas Jesus me libertou. Aí ele veio cantando um forró. De lá de onde eu estacionei o carro até aqui. Trecho do forró que eu vou utilizar aqui na ministração neste instante. Eu era escravo do pecado. Ele disse, eu era escravo. Jesus tirou ele da escravidão. Olha para trás. Jesus tirou o irmão José da escravidão. Jesus te tirou da escravidão e colocou aonde você está hoje. Quanta gente linda nesta noite aqui, viu? E eu nem preciso de óculos para dizer isso. Gente linda, porque é gente de Deus, gente transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A última canção disse, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi o sacrifício de Jesus que te libertou. Então, foi a ministração que eu já recebi na entrada da cidade e já compartilhei com a igreja. Mas tem um pouco mais. Amém? Amém. Tem um pouco mais. Meus irmãos, se tiver aquela tela ali do... Lembra do Isaac, do tema da divisa? Se você puder colocar aqui, filho, te agradeço. Porque o tema que a juventude foi inspirada para trazer neste mês da juventude é limite aí. Qual é o caminho da sua liberdade? Quem sabe podemos juntos recitar aí. Vamos juntos, bem forte? Limite. Qual é o caminho da sua liberdade? E aqui tem a divisa que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz, todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Agora eu quero combinar com a igreja. Eu vou ler a primeira parte A, depois a primeira parte B, e os irmãos respondem, tá bom? Então eu digo, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. O povo de Deus é um povo inteligente. Precisamos entender aqui, primeiro, um contexto. E é o contexto que fez o apóstolo Paulo escrever esse versículo. O apóstolo Paulo, ele tem um trabalho extenso, um trabalho de paciência com esta igreja, a qual ele está escrevendo a carta, que é a igreja de Corinto. Por quê? Era uma igreja um tanto difícil. Era uma igreja complicada, uma igreja com diversos problemas. E aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo porque dentro desta igreja existia um grupo chamado os libertinos. E eles deturpavam e pervertiam a pregação de Paulo. Porque Paulo pregava, eu sou livre. Paulo pregava a liberdade através da graça, através do favor, através do sacrifício de Jesus. E aí eles pegavam essa pregação de Paulo e diziam assim, ó, somos livres. Então todas as coisas me são lícitas. Eu não preciso obedecer à lei. Todas as coisas me são lícitas.
Então veja, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, dando resposta a este grupo que queria deturpar a pregação de Paulo e trazer conflito e confusão dentro da igreja. Por isso, ele repete essa frase 2 vezes, porque essa frase era como uma máxima que esse grupo utilizava, era como uma frase de efeito, era como um jargão que eles utilizavam. Eles diziam: todas as coisas me são lícitas. Paulo aqui está dando a resposta com as próprias palavras dele. Então, quando eu faço a dinâmica com a igreja, eu falo, vocês repetem. O que vocês repetiam era a resposta de Paulo. E o que eu estava falando era o que eles diziam. Então, eles diziam: todas as coisas me são lícitas. O apóstolo Paulo deu resposta: mas nem toda me convém. Ou seja, nem todas as coisas me são convenientes. Já entrou numa conveniência? Posto de gasolina, você entra numa conveniência. É tudo caro lá, né? É caro? Ah, é para mim. Os irmãos aqui não balançaram a cabeça não, pastor Jantes. É caro para mim. Para os irmãos aqui não. Glória a Deus. É caro. Mas por quê? Porque ali você não acha de tudo. Você acha algumas coisas que imagina-se que lhe é conveniente naquele trecho da sua viagem. Água, refrigerante, talvez uma pasta de dente. Mas o preço é elevado. Conveniente. Quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me são convenientes. Nem todas me convêm. Depois ele diz, repete: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aqui é preciso entender que é uma resposta do apóstolo Paulo. Mas existe o tema aqui da juventude: limite, qual é o caminho da sua liberdade? E é uma pergunta. Isaac me ajudou, que colocou a interrogação ali no fundo da frase. Em espanhol, vem na frente, né? Primeiro, para você saber que é uma pergunta. E eu quero nesta noite aqui, da parte do Senhor, pensar a respeito de 2 perguntas dentro desse tema. Primeiro, utilizando a palavra limite. E a pergunta é: qual é o limite da sua liberdade? Qual é a pergunta? Qual é o limite da sua liberdade? E nós vamos responder. Eu peço que você abra primeiro a sua Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Cadê os jovens? Tem algum jovem que queira fazer essa leitura aqui? Tem? Tem algum jovem? Tem jovem aqui nessa igreja? Você é jovem também, meu irmão. Tem jovem aqui nessa igreja? Você é jovem, meu. Cadê um jovem para fazer aqui? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tem algum jovem? Isso, varão. Vem aqui na frente, varão. Cadê o microfone? Isso. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém. Isso aí. Não é seu nome? Davi. Deus te abençoe, Davi. O homem segundo o coração de Deus. Veja que Tiago aqui ele está explicando a respeito da tentação. Ele diz: tentação a pessoa é atraído. Na versão de Davi tinha engodado, em algumas versões vai ter seduzido, pelos seus maus desejos, os desejos pecaminosos.
utilizamos a palavra também a nossa carne. Isso nós temos, a nossa natureza humana. Tentação é ser atraído, seduzido pelos desejos da carne. E quando você decide aceitar a tentação, ou seja, os desejos da carne, então dá luz ao pecado. Veja como ele vai detalhando. Tentado, seduzido pelos desejos da carne. Quando você diz sim, comete o pecado, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Está aí no texto que vocês leram comigo. Natureza pecaminosa nós temos. Nós temos. Tentação virá todos os dias, a todo momento. Quando você ora o Pai Nosso, você diz que não venha tentação sobre mim, você diz isso? Não. Você diz, e não nos deixe cair em tentação. Então a tentação vai vir. Tentação vai vir. Todo momento, na sua rotina diária, vai vir tentações. Natureza pecaminosa nós temos, tentações virá. Mas cabe a você dizer sim ou não à tentação. Agora preste atenção aqui, ó. A resposta que nós precisamos para a pergunta: qual o limite da sua liberdade? Está aí a resposta. Sabe qual é a resposta? O que antecede o pecado. Aí é o limite. Qual é a resposta? O que antecede o pecado. Mas o que é que antecede o pecado? É a sua decisão. Tentação virá, mas você pode decidir dizer sim ou não à tentação. E o seu não é o limite para a sua liberdade. Em Êxodo no capítulo 4, Gênesis no capítulo 4, diz que Abel, ele prestou uma oferta. E Deus aceitou a oferta de Abel. Foi agradável a Deus. O seu irmão Caim também prestou uma oferta, porém Deus não aceitou. Depois você lê, você vai ver por que aceitou de um ou de outro, não. Mas eu quero agora entrar no seguinte: Deus fala com Caim. Deus fala com Caim. Gênesis 4. E Deus fala assim, ó: Caim, por que é que você está assim? Chateado? Carrancudo? Por que é que você está assim? Se você tivesse feito a coisa correta, você não estaria feliz? Mas fez a coisa errada, aí você está assim. Agora preste atenção aqui, olha. Deus diz a ele, a Caim: eis que o pecado está à sua porta, e ele quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Veja que para Caim, o próprio Deus falou com ele que chegou o limite da liberdade dele. Diz: Caim, o pecado está aí à porta. E ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencer. Veja que Deus fala com Caim essa palavra, ó, dominar. Ele quer dominar. Por quê? Porque a função do pecado é te dominar. É a função do pecado. E tudo aquilo que te domina torna o seu senhor. E agora eu utilizo o que o irmão José me falou ali na frente. Ele disse que era escravo da cachaça. Eu perguntei: já contou esse testemunho aqui? Já contei. Então tenho liberdade que os irmãos conhecem. Escravo, a música dele diz escravo. Sabe por quê? Porque o pecado se tornou o senhor dele e dominou ele. Tudo aquilo que te domina torna o seu senhor.
Se o pecado te domina, toma o lugar de Deus na sua vida e você se torna escravo, servo do pecado. É por isso que existe um limite para a liberdade. E o limite está no final do que Deus disse a Caim. Diz, mas você precisa vencer. Você precisa vencer o pecado. Você precisa vencer o pecado. Vícios de jogos, vícios de pornografia, mentira. Sabia que tem gente que é viciada em mentir? Tudo é mentira. Desonestidade. Você precisa vencer o pecado. Isaías no capítulo 59, versículo 2, ele diz: o que traz a separação entre Deus e o homem é o que, gente? É o pecado. E a gente fala até aí. Só que Isaías continua e diz assim: e faz com que as suas orações não sejam ouvidas. Separação entre Deus e o homem. O que é que faz? É o pecado que faz isso. O pecado, ele te deixa escravo. O pecado, ele te distancia de Deus. O pecado, ele mancha a sua reputação, mancha a sua imagem. O pecado, ele te envergonha. Olha, lá no início da criação do mundo, Adão e Eva, Deus diz assim: vocês têm liberdade, desfrutem, dê nome aos bichos, comam de tudo, mas existe um limite. Qual é o limite? Desta árvore não coma o fruto. O próprio Deus diz o limite. Aí eles vão e comem do fruto. Ultrapassam o limite da liberdade, cometem o pecado. Depois, quando o texto diz assim, ó, na viração do dia, Deus aparece. O que é que Deus está querendo com Adão e Eva? Deus está querendo um relacionamento com a sua criação. Mas o texto diz que eles estavam envergonhados. O pecado te envergonha. E eles se esconderam porque estavam envergonhados. E eles não queriam se apresentar a Deus. Eu não sei se canta aqui a música que diz assim, ó: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Alguém conhece? Ninguém conhece essa canção? Essa canção está dizendo, está fazendo menção ao texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 19. O povo diz assim, ó: Moisés, vai você falar com Deus. Vai você, Moisés. O povo está com medo. Aí diz: o que Deus falar para você, você fala para nós. Mas não deixa Deus falar direto conosco, não. Sabe por quê? É porque o povo não estava preparado para se relacionar com Deus. O pecado é assim que faz. Te distancia de Deus e não deixa você manter o seu relacionamento com Deus. Fica envergonhado como Adão e Eva. E aí você comete pecado, se envergonha, ultrapassa o limite da liberdade, e aí fica se distanciando de Deus, se distanciando. Aí nesse instante vem aquilo que a gente fala: está fraco na fé. A gente não diz isso? Fulano está fraco na fé. Semana passada, eu fui estacionar o carro de meu pai. Ó, mais uma experiência com carro. Eu não sou barbeiro não, viu, gente? Aí na casa de meu pai tem um portão que você aperta o botão, portão de preguiçoso, sabe como é? Aperta um botão e ele vai sozinho. Aperta o botão de novo, volta. Coisa boa.
Aí eu fiz uma manobra errada, não que eu seja barbeiro mais uma vez. Aí encostou no portão. E o portão começou a abrir assim, apertava o botão, o bicho ia embora. Até sair daquela cramalheirazinha que tem, né? E do motor. Botava no lugar de novo, o bicho abria que saía. Ou seja, o portão estava passando dos limites. Aí eu conversando com alguém que conhece disso aí, né? Tem alguém que conhece de portão aqui eletrônico? Tem alguém? Olha, a irmã conhece, abençoada. Irmão, o que é que faz o portão parar? A senhora sabe? Então, o motor parar para ele não ir mais. Para ele parar no trilho. Tem um sensor. Aí o cara falou. O cara disse assim, rapaz, procure lá que deve ter caído um sensor. Sensor de fim de curso. Sensor de fim de curso. Eu procurei e achei. Rapaz, não é esse sensor mesmo. Desse tamanho a peça. O portão é desse tamanho. Ó a peça. É um sensor que diz, aqui é o limite. Não abra mais. Eu falei, rapaz, é uma ministração de Deus para o meu coração. Dentro de você tem um sensor fim de curso. Tem um sensor que aponta o limite da sua liberdade. Dentro de você tem. Como é o nome desse sensor? Espírito Santo de Deus. Está dentro de você. Aí alguém diz assim, ui, pequei, nem percebi. Ui, pequei, meu Deus, pequei. Nem percebeu não. O Espírito Santo te avisou. Porque ele é o sensor que não falha. Se você puxar aí na sua memória, der uma ré olhando para trás, você vai ver que todas as vezes você teve a escolha, sim ou não, ultrapassa o limite ou não ultrapassa, mas o Espírito Santo te avisou, ei, se você passar daqui, é pecado. É pecado. Esse sensor não falha. Aí o Espírito Santo avisa, se você passar daqui, você vai ultrapassar o limite da liberdade, você vai cometer o pecado, e o pecado vai te distanciar de Deus, e o pecado vai te deixar feio, envergonhado. O Espírito Santo vai falando tudo isso aí. É a voz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o limite da sua liberdade é o que antecede o pecado. E o que antecede o pecado é a sua decisão de ceder à tentação ou não. O limite está em você. Sim ou não. É uma decisão. É uma decisão que precisamos tomar a todo momento. Sabia disso? É uma decisão. E que a sua decisão em nome de Jesus seja sempre não. Não vou ceder à tentação. Não vou pecar. Eu estava pensando que Jesus morreu na cruz para limpar o nosso pecado, né? E se eu vivo uma vida de pecado, eu estou desconsiderando o sacrifício de Jesus. Já pensou nisso? Estou ignorando o sacrifício de Jesus. Pecamos. Mas se esforce para dizer sempre não. Não vou ultrapassar o limite da liberdade que Cristo me deu. Existe uma segunda pergunta dentro deste tema. Qual é o caminho, Vinícius, da sua liberdade? Qual é o caminho? E quando falamos de caminho, o que é que vem aí na sua mente? Por onde nós caminhamos, trilhamos, algo que te leva de um ponto a outro. Quando eu vim para cá, eu peguei um caminho. Você pegou um caminho, né? Você teve que utilizar de um caminho para chegar até aqui. E qual é o caminho para a sua liberdade? O caminho para a sua liberdade. Agora eu peço que você abra em Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 14.
Hebreus 12, 14. Hebreus 12, no versículo 14. Bem, diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A finalidade do sacrifício de Jesus foi nos libertar do pecado, nos tornar livres, para nos justificar e nos apresentar diante de Deus Pai sem culpa. E aqui agora Hebreus está dizendo: sem a santificação ninguém verá a Deus. Algumas pessoas verão a Deus, sem a santificação não. Ninguém verá a Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que te chamou, sede também vós santos em toda maneira de viver. Versículo 16 é o que nós sempre dizemos: sede santo, porque eu sou santo. Mas veja, sede santo em toda a sua maneira de viver. Na sua conduta, no seu comportamento, na sua rotina do dia a dia, você precisa ser santo. Eu respondo que o caminho para a sua liberdade é a santidade. O caminho para a verdadeira liberdade em Cristo é a santidade. Duas coisas você precisa saber a respeito da santidade. Primeiro, ela é obra do Espírito Santo. E segundo, é um processo. E quando eu digo um processo é porque não é instantâneo. A juventude está acostumada agora a coisas instantâneas. Não é verdade? Se você pede um iFood, demora de chegar em sua casa, menino, demora, viu? Que demora. Fila do McDonald's. Se você manda a mensagem de WhatsApp para alguém, alguém demora, você fica toda hora atualizando. Se vê a pessoa online, fala: rapaz, fulano está online, mas não me responde, velho. Sabe por quê? Nós chegamos na geração que é tudo instantâneo. Duas coisas nessa geração: é tudo instantâneo e tudo é descartável. Mas a santificação, ela é um processo, não é instantâneo. Por ser um processo, você precisa se relacionar com o Espírito Santo para que ele desenvolva a santificação em você. Por ser um processo, você precisa renunciar a muitas coisas. Você precisa pagar preço. Por ser um processo, você precisa ter uma disciplina. E uma disciplina espiritual, uma disciplina de devocional. Não é ler a Bíblia e orar apenas de domingo em domingo. Ó, deixa eu ver, amanhã é domingo, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia lá na igreja. Não. Uma disciplina devocional. Tem alguém aqui que sente fome apenas uma vez na semana? A fome, ela é diária e no mínimo 3 vezes no dia. Tem gente que é mais aí, né? Tem gente que é mais. Por que você acha que a fome espiritual tem que ser de semana em semana? Uma vez na semana. Somente aos domingos. Existe um processo para a santificação. E o processo quem faz é o Espírito Santo de Deus. Agora também existe uma nova moda de dizer que pertence a uma igreja à distância. Não, eu agora faço parte de uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu assisto o culto pela internet. Agora está assim.
depois da pandemia, né? Eu assisto o culto pela internet. Mas meu pastor está lá nos Estados Unidos. Minha igreja é lá dos Estados Unidos. Aí observe aqui. Essa semana eu ouvi um pensamento que eu falei, rapaz, certíssimo. Você assiste na televisão novela. Você é atriz ou ator? Não é. Você assiste o futebol. Hoje o Bahia ganhou, não foi? Tem Bahia aí? Tem? Torcedor do Bahia? Bahia ganhou. A última vez, olha, tem uma irmã ali, ó. Então não vou perguntar se tem do Vitória aqui não. Mas o Bahia ganhou hoje. Você assiste jogo pela televisão. Você é o jogador, a jogadora? Não. Você assiste série. É você que está lá atuando na série? Na Netflix? Não é. Aí você quer assistir culto. Culto não é para ser assistido. Culto é para ser prestado. Culto é para você prestar ao Senhor. O culto não está bom. Pode não estar bom para você, mas não é para você. É você quem tem que vir prestar o culto ao Senhor. Ixi, o Ministério de Louvor hoje desafinou tudo. Não é verdade não, gente. Eu estou aqui só. Vocês cantaram muito bem. Cadê o irmão olha ele ali, ó. Do hino do cantor cristão. Eu também tinha um lá na nossa igreja, viu, abençoado? Como é o nome dele, pastor? É? Não, do irmão ali. Irmão Elson. A gente também tinha um lá, rapaz, o Almedinha. Mas Jesus levou para a glória. Mas o irmão vai viver muitos anos aqui, viu? Muitos anos para continuar louvando a Deus com os hinos do cantor cristão. E eu fico ali, meu Deus, lembrando desses hinos. Mas culto é para ser prestado, gente. Não está me agradando, problema seu. Problema seu, não é para você. É para Deus. Em vez de você dizer não está me agradando, você diz eu vou dar o meu melhor no culto, porque é para o meu Deus. Outro dia eu estava num sítio aqui. E a gente, todo primeiro sábado do mês, a gente faz um tempo de consagração. Jejum do meia-noite de sexta, a jejum do meio-dia de sábado, e só oração e palavra, e cânticos. Aí eu levei o violão, que eu arranho também, viu, abençoado? Mas não toco muito não, é uma coisinha. Aí eu levei o violão e minha voz. E tinha um galo, meu irmão. Que o galo estava daquele jeito. Quando eu ia começar a cantar, o galo... Rapaz, e ele dava, sabe? E demorava esse galo. Rapaz, eu falei, Jesus está repreendido. Esse galo. Está mais alto do que a minha voz, esse galo. Aí chegou o tempo de ajoelhar, né? Todo mundo se ajoelhou. Eu falei, oh Deus, fala comigo. Eu não estava muito bem, não. Tem dia que a gente não está bem, né? Tem dia que a gente está cansado, não é verdade? Eu não estava bem, não. Estava cansado de uma jornada da semana. Eu falei, oh Deus, mas fala comigo, Senhor. Que eu não venho aqui para perder tempo. Deus falou comigo. Deus fala ou não fala, gente? Deus fala. Aí Deus disse assim, sabe aquele galo que você estava incomodado? Eu quero a sua adoração igual a do galo. Você deu o seu melhor. Eu quero a sua adoração do jeito que estava a garganta do galo. Quando eu olhava para o galo assim para repreender, estava repreendido, galo. Isso aqui do galo, estava engiado aqui, ó. Da força que ele estava botando para cantar. Aí Deus disse, eu quero você igual a esse galo. Porque o que você está dando não é o seu melhor. Sabe, irmão? Eu canto um pouquinho também. Mas tem irmãos aqui, eu sei que lá na igreja é assim também. Tem irmãos que só cantam no chuveiro. E com a esposa ou o esposo com os ouvidos tapados. Tem gente que é assim. Eu tenho um colega de trabalho mesmo, que eu falo,
Deus deve ter um filtro no ouvido para aceitar esse seu louvor. Porque tu é desafinado, viu? Mas eu nunca vi na Bíblia dizendo assim, ó, Deus aceita o louvor dos afinados. Eu nunca vi. Mas sabe o que é que tem lá em João capítulo 24? Quem sabe? Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Procurando. Você já procurou alguma coisa? Que coisa chata é procurar, Leoni. Aliás, Leoni não. Porque as mulheres têm uma mágica. Já viu alguém falando isso? Que as mulheres têm uma mágica. Você vai, olha, não acha. A mulher vai e acha. Eu acho que elas escondem. Olha, homens, acho que elas escondem. Aí quando a gente vai procurar, ela bota num lugar ligeiro e fala, você não viu isso aqui? Mas procurar é ruim demais. Às vezes você sai de novo o carro. Não sou barbeiro. Você sai no estacionamento. Onde foi que eu botei meu carro, rapaz? Aperta o botão, fica procurando roda, estacionamento. Tu esqueceu onde botou o carro. Chave de carro. Coisa ruim é procurar, gente. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Os critérios para Deus aceitar a sua adoração e te considerar um verdadeiro adorador. Aqueles que o adorem em verdade, em espírito e em verdade. Você pode ser desafinado, sim, pode ser. Mas se você adorar em espírito e em verdade, você é um verdadeiro adorador aos olhos de Deus. Aqui tem verdadeiro adorador, gente? Tem. Glórias a Deus. Aí Deus falou comigo. Canta igual o galo. Sabe, irmãos, nosso Deus, Ele merece o melhor. Ele merece o melhor. Por que é que eu estou falando essas coisas aqui agora? Fugiu do tema? Não, não fugiu não. Preste atenção aqui, ó. Você vai no cinema, você fica 2 horas lá. O tempo passa. Oxe, já é essa hora toda. 2 horas, 3 horas você fica lá no cinema. O tempo passa rapidinho. Série, maratona de série. Agora inventaram isso, maratona de série. É um capítulo atrás do outro. Vocês, meus irmãos, que não sabem o que é maratona de série. É um capítulo atrás do outro. Acabou um capítulo, outro. É o dia todo. Celular, eu estava falando hoje lá na igreja, celular. Eu acordei, orei e falei, vou botar uma ministração aqui, uma mensagem. Enquanto eu faço a barba, boto o fone e fico ouvindo uma ministração. Fui procurar, achei uma notícia que chamou minha atenção. Cliquei na notícia, essa notícia já levou para outra coisa, outra coisa. Eu falei, está repreendido. Não, eu peguei o celular para assistir uma mensagem, uma ministração da parte de Deus. Mas o celular já me levou. Celular, gente, você fica olhando a vida dos outros na internet, no Instagram, o tempo passa rapidinho. Agora dobra o seu joelho. Toda hora olha no celular, deixa eu ver quantos minutos. Meu Deus, só passou 5 minutos que eu estou orando. Deus merece o melhor. Você gasta tanto tempo com tantas coisas, gente. Deus merece o melhor. E o melhor é você abrir o seu coração, a sua rotina, o seu tempo, para permitir que o Espírito Santo produza o caminho da liberdade, que é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sabe o que é que eu costumo dizer? Que essas coisas todas são em nossa vida interferências. São interferências, gente. Antigamente, eu ouvi falar, não é da minha idade não, viu? Existia um rádio que era analógico. Quem lembra disso aí? Rádio analógico, você tinha que girar assim. Quem lembra, levanta a mão aí. Eu não levantei a minha. É problema seu, você está entregando sua idade aí. Olha, analógico. Irmãos, aquele negócio me incomodava. Quando eu queria ouvir uma música numa rádio e ficava...
Não era assim? Não era assim, abençoada? Nunca ouviu falar. E, como eu sempre tentava ouvir o mais limpo possível, eu ficava girando assim para até achar a frequência exata, para ouvir a voz, a música, a canção de forma perfeita. Às vezes, as interferências da vida estão fazendo esse barulho. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue ter tempo de relacionamento com Deus. Você precisa ajustar a frequência para ouvir a voz de Deus de forma perfeita. E o que são as interferências? Eu falei aqui. É 3 horas que você gasta na Netflix, mas não quer ficar 30 minutos de joelho. Como é que o Espírito Santo vai produzir santificação se você está procurando as coisas do mundo? Alguém chegou para Jesus e disse assim: eu quero te seguir. Qual é teu nome, Bessie? Viu, Adriane? Eu quero te seguir. Aí Jesus disse assim, ó: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Sabe o que ele fez? Vou não, Jesus. Eu prefiro ficar com minhas coisas mesmo, as coisas aqui da terra, do mundo. Sabe como era o nome desse rapaz? Eu não sei. Só sei que ele era jovem e rico. Ele era o quê? Ele era o quê, gente? Eita, eu estou falando para jovem aqui também, não estou? Jovem. Talvez você nunca pensou nesse texto. Mas será que você está desprezando também ser um discípulo de Jesus? Desprezando seguir a Jesus? E está preferindo as coisas que o mundo oferece? As interferências, elas vão tentar te tirar da presença de Deus. Elas vão tentar te tirar da presença do Senhor. Mas ajuste a sua frequência. Você tem tempo para aquilo que é importante. Deus é justo. Deus deu 24 horas para todos nós. Para mim, para você. Todos nós temos 24 horas no dia. E você pensa assim: por que alguns conseguem manter o relacionamento e a vida devocional e outros não? Eu lhe respondo: prioridade. É prioridade. Grave isso. Você tem tempo para aquilo que é importante. Você tem tempo. Você busca esse tempo. Você providencia. Você renuncia a outras coisas que não são mais importantes e procura aquilo que é importante. Ah, que coisa linda a gente dizer: buscai primeiro o reino de Deus. É lindo dizer. Muito mais lindo é obedecer e cumprir. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Este é o caminho da sua liberdade. Eu quero finalizar com 2 coisas aqui. Primeiro, vou dizer uma frase de Spurgeon. Ele diz assim, ó: a santidade é o lado visível da salvação. Vou repetir, se você não pegou ainda. Santidade é o lado visível da salvação. Eu perguntei aqui no início: você tem certeza da salvação, meu irmão? Se você tem certeza da salvação, a sua vida, ela expressa a santidade de Deus. Essa é a certeza da sua salvação. E para finalizar, Gálatas no capítulo 5, versículo 1. Gálatas no capítulo 5, versículo 1. Lançou aqui? Olha aí. Portanto,
Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam, preste atenção, não se submetam novamente à escravidão da lei. Eu te falei, tudo que te domina se torna o seu senhor e você se torna um escravo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se submetam à escravidão da lei. Lembrem disso aqui, ó. Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Quantos libertos tem aqui nesta noite? O limite da sua liberdade é o que antecede o pecado. E o caminho da sua liberdade é a santificação, uma vida de santidade. 2 perguntas com 2 respostas objetivas. Ah, Lucas, mas eu já sabia de tudo isso. Considere que Deus está hoje tocando o despertador. Deus está hoje tocando o despertador para a sua vida. Tem gente que toca o despertador, o celular, para acordar, para ir trabalhar, aí bota no modo soneca, mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, e não quer levantar. Ei, para com isso. Não toca hoje, não bota hoje no modo soneca, não. Despertador está tocando. Acorda, acorda, acorda. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Porque o limite da sua liberdade é o que antecede o pecado. É você dizer não às tentações. Amém? Amém, meus irmãos? Posso orar por você? Quantos podem se colocar de pé? Quantos podem? Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que ainda não assumiu um compromisso em relacionamento com Cristo. E nessa noite sentiu no coração de entregar a vida a Jesus. E é uma oportunidade, é como esse despertador está tocando. Talvez se você colocar no modo soneca mais 10 minutos, eu não sei se você terá outra oportunidade. Porque a oportunidade é agora. Tem alguém que não entregou a vida a Jesus ainda e quer fazer isso nesta noite? Eu peço que corajosamente levante a mão. E nós, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar por você. Corajosamente você levanta a mão. Nós não vamos te ridicularizar, nós não vamos te expor de forma alguma. Nós vamos apenas orar por você. Tem alguém, mais alguém nesta noite? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Tem alguém que pode orar por essa irmã aqui de rosa? Alguém pode orar com ela? Coloca a mão do lado dela. Não importa, coloca a mão do lado dela, no ombro dela. Você pode, minha irmã? Minha irmãzinha ali, você pode colocar? Não importa. Eu entendi. Coloque a mão, isso, abrace ela. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és perfeito, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos ser discípulos aprovados do Senhor. Queremos ser cópia do Senhor aqui na terra. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a vencer as tentações, a entender o limite da nossa liberdade, e que possamos nos apresentar ao Senhor sem culpa, sem mancha, sem máculas. Meu Deus, nos ensina, Pai, a agradar o Teu coração. Nascemos para o louvor e para a glória do Senhor. E que a nossa vida expresse isso, Senhor. Que a nossa vida expresse a adoração e a verdadeira adoração ao Senhor. Que os nossos passos sejam de acordo com o que o Senhor tem planejado para nós. Queremos cumprir o nosso destino profético.
Queremos cumprir o nosso plano, o plano do Senhor em nossa vida, enquanto vivermos, Senhor. Fortalece, meu Deus. Fortalece os meus irmãos. Sustenta os meus irmãos. Que todos eles estejam agora revestidos, Senhor. Revestidos de livramento do alto céu. Eu quero estender a minha oração à família de cada um dos meus irmãos. Que a paz do Senhor reine em cada lar. Que o amor do Senhor seja abundante em cada lar. Que as famílias recebam agora, meu Deus, de forma sobrenatural, as mãos do Senhor estendidas sobre cada casa, sobre cada lar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor falou nesta noite. Obrigado porque o Senhor fala. Obrigado porque o Senhor nos desperta. Meu Deus, abençoa esta juventude. Que esses jovens estejam firmes na rocha que é o Senhor. Assim como a tua palavra diz, firma os meus pés na tua palavra e que não me domine mal nenhum. Que eles não sejam dominados pelo mal, mas que eles sejam dominados pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. E que o teu Espírito Santo produza na vida deles a santidade e que possa gerar frutos, frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. E quem orou comigo diz amém. Glórias a Deus.